Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para começarmos o dia meditando na Palavra de Deus. Obrigado por sua companhia, obrigado por ser meu parceiro, minha parceira, ao levar esse vídeo a mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, nos abençoe deixando o seu gostei, tá bom? E se inscrevendo no nosso canal, caso ainda não se inscreveu. O vinho da ira. Nós estamos estudando aqui sobre esse grande conflito simbolizado pela existência dessas duas mulheres, no capítulo 12 e no capítulo 17. No capítulo 12, obviamente, é a igreja de Deus, porque o dragão se ira contra ela, né? Tenta devorar-lhe o filho, que é arrebatado por Deus para o seu trono. E a mulher que fica aqui e é vítima dessa perseguição é protegida por Deus de várias maneiras. Então, se você ler o capítulo 12, você não vai ter dúvida alguma de que representa a igreja pura, imaculada, que mantém a essência do Evangelho. No capítulo 17, nós vemos uma outra igreja, né? Uma mulher prostituta, embriagada, dando vinho e embriagando as pessoas, né? E a influência dela também é mundial. Claro que representa aqui uma igreja apostatada, uma igreja que perdeu a essência do Evangelho, uma igreja que é infiel a Deus. Ok? Nós estamos aprendendo isso ao longo dessa semana. Você sabe o que é interessante? Que o primeiro anjo, no capítulo 14, ele voa pelo meio do céu tendo o evangelho eterno para pregar a todas as pessoas na terra, né? E a Bíblia usa essa linguagem para a obra desse anjo, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Veja que a obra do primeiro anjo é pregar o evangelho a todas as nações, tentando influenciar todas as pessoas. Aliás, o próprio Jesus, no capítulo 24, verso 14, nos diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Em oposição a isso, em contrafação a isso, a influência de Babilônia também é mundial. 17 de Apocalipse, versículo 1 e 2 diz assim, ó: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Olha que interessante. A influência desse sistema corrupto e religioso chegou a níveis altíssimos a ponto de até mesmo influenciar os reis da terra e todos os habitantes da terra. Aqui diz que ela estava sentada sobre muitas águas. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para você o versículo 15. O versículo 15 diz assim, ó: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Percebeu aí, queridos, a influência e o alcance que esse poder apóstata tem? No capítulo 18 de Apocalipse, traz mais informações acerca desse sistema, que tenta se contrapor à pregação do Evangelho. Jesus e seus anjos, e a sua igreja, né? Representada pela mulher do capítulo 12, vestida de sol. Jesus e a sua igreja, pregando o Evangelho, tentando influenciar pessoas a virem para o reino de Deus. Por outro lado, Satanás, através também de uma igreja apostatada, infiel, representada por uma mulher embriagada, vestida de púrpura, adornada de todas as espécies de pedras preciosas, ouro e pérolas, e tinha na mão um cálice de prostituições, também tenta influenciar todo mundo, claro, contra Deus e contra a sua verdade. Capítulo 18, versículo 1 em diante diz assim, ó: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todos os gêneros de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo:
Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Você percebeu aqui o alcance vasto da influência de Babilônia? Inclusive, chega até ao povo de Deus. O povo de Deus está dentro de Babilônia e é convidado por esse anjo a sair de Babilônia para que não sejam participantes aí dos seus flagelos. Agora, o que é interessante é que João denuncia que essa igreja apostatada, ela se prostitui com os reis da terra. Olha, os reis da terra são os poderes, as autoridades de todas as nações. Então, o que é uma prostituição? Em outras versões, traz a palavra fornicação. Foi a mesma coisa, é o mesmo sentido. O que é uma fornicação ou uma prostituição? É uma união ilegal, uma união ilegítima de duas pessoas. Nesse caso aqui, é uma clara evidência de que a igreja apostatada, representada por Babilônia, se prostitui com os reis da terra no sentido de obter deles a autoridade civil para impor a sua vontade. Ou seja, a igreja de Deus, ao invés de depender de Deus para que ela consiga alcançar vitórias, ela agora se alia ao poder do Estado a fim de impor a sua vontade. E essa união é denunciada pelo apóstolo como uma prostituição. E outra coisa interessante, né, que nós precisamos entender. O suco puro da uva é representada pelo próprio Cristo como o símbolo do seu sangue. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesus disse assim, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Então a uva, o suco da uva representa o sangue de Cristo. E o vinho de Babilônia, que ela dá a todos os habitantes da terra, inclusive os reis, representam exatamente o evangelho distorcido, porque Jesus derramando o seu sangue esse representado pelo suco puro da vide, é o evangelho na sua essência. Jesus morrendo pelo pecador, no lugar do pecador, é o evangelho na sua essência. O vinho da prostituição de Babilônia é um evangelho distorcido, e com esse evangelho distorcido, a Babilônia alcança o mundo inteiro, inclusive o povo de Deus. Por isso o anjo lhe diz, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. O que é interessante nesse estudo, querido amigo, querida amiga, é que nós somos conclamados, chamados por Deus para proclamar as mensagens angélicas. O primeiro anjo, do primeiro anjo, do segundo anjo, do terceiro anjo. Deus nos chama a pregar o evangelho eterno em a todos os lugares, a todas as pessoas, em todo o mundo, dizendo, teme a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Deus nos chama a denunciar os pecados de Babilônia e convidar o povo dele a sair de Babilônia, desse sistema religioso que se uniu com o Estado para impor a sua vontade. E Deus nos chama a proclamar a terceira mensagem que nós vamos estudar mais à frente, dizendo qual é a consequência de não abandonar a Babilônia. Que esses que não abandonaram Babilônia beberão de um outro cálice, agora o cálice de Deus, preparado na sua ira, sem mistura, e serão destruídos. Essas três mensagens angélicas, nós somos chamados por Deus a conclamar. Ou seja, a igreja não pode cruzar os seus braços. Nós não podemos nos calar, porque se nós nos omitirmos na pregação do evangelho, saiba que a igreja representada por Babilônia está em plena atividade, avançando com o seu vinho de prostituição, embriagando, embebedando as pessoas onde elas estão. Ou seja, o avanço do mal domina se o bem se retrai. Querido amigo, querida amiga, eu louvo a Deus porque você está aí comigo.
Eu louvo a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar esse assunto. Se o alcance de Babilônia com o vinho da sua prostituição, que são suas doutrinas falsas, o evangelho distorcido, tem influenciado até os reis da terra, inclusive o povo de Deus, de maneira que o povo de Deus é conclamado a sair dela? Qual é a nossa única salvaguarda, se não no estudo da palavra de Deus e na oração? Por isso eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar com você nesse momento. Porque essa é uma oportunidade para mim e você de entendermos o que Deus quer que entendamos na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor porque Ele nos escolheu para isso. Agora, nós precisamos de posse dessa verdade, ir a todos os lugares e a todas as pessoas e dizer a elas, adverti-las do perigo que elas se submeterão se caso não entenderem a vontade de Deus revelada na sua palavra. E você e eu somos esse instrumento de Deus. E aí, você aceita a incumbência e a missão? Eu espero que sim, viu? Fale, não precisa você sair daqui lá para o continente africano, lá para a Europa. Fale para a sua vizinha, para o seu familiar, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu colega de escola, de faculdade, colega de trabalho. Fale a eles, existe um céu a ganhar, um inferno a evitar. E Jesus está voltando e quer nos coroar com a coroa da vida eterna. Diga a eles que eles terão um lugar no reino dos céus, um lugar preparado por Cristo, que Jesus os ama, mas os ama tanto, mas tanto, que deu a sua vida para que eles pudessem ter a chance da salvação. Seja esse instrumento de Deus, não se cale, não cruze os braços. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a sermos esse instrumento. Dê-nos a palavra certa e as oportunidades certas. Coloque diante de nós as pessoas com as quais o Senhor já está trabalhando, para que nós, sendo usados pelo Espírito Santo, os influenciemos a estarem sob a soberania de Cristo, aceitando o senhorio do Senhor Jesus. Pedimos isso em nome dele. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa meditação. Mistério, Babilônia a Grande. Você não perde por esperar. Que a graça do Senhor Jesus te alcance.